noite. Boa noite. Não está muito baixinho? Agora deu. Boa noite. Então, obrigado pela presença de vocês. Nós estamos iniciando a quarta edição do projeto Narrativas. Um projeto que foi pensado para que construíssemos juntos um espaço de histórias, vivências, saberes, para que eles fossem compartilhados. Esse projeto está conduzido por duas formas, de tempos diferentes. A Camila é psicóloga, 30 anos, atravessando os desafios e enfrentamentos de quem é uma geração cheia de perguntas e possibilidades. Boa noite. Boa noite. Agradecer a presença de vocês hoje. E esse projeto também é conduzido por um psicólogo, o Marco Aurélio Alves, que é um ativista também cultural, com uma trajetória imensa e marcada pela inquietação e pela paixão que ele tem por todos os projetos que ele se envolve, e que não são poucos, não é, Marco? E também, para completar esse vídeo, o Thiago da minha frase. E o meu microfone está sem bateria, nós vamos dar um toque. Legal. Agora sim, estou me sentindo mais falante aqui. Agora tem poder, né? Agora tem poder. Fala muito, olha, já está dividido que nem igreja. Se eu falo que tem poder, vai ficar mais estranho ainda. Viu só, chegaram mais homens de... seu nome qual é? Hilário. Seu Hilário. E o Genésio tem que sentar do lado de lá, porque os homens sentaram do lado de lá e as mulheres do lado de cá. Então, vai pegar mal para vocês dois. Eu vou ficar falando mal de vocês. Ali, Então, o Thiago é no audiovisual, mais uma mulher sentada do lado de cá, quer ver? Se ela sentar do lado de lá, vou dizer que as coisas começam. O Thiago, esse que apareceu agora é o Thiago. O Thiago é um grande profissional e artista do audiovisual que se divide entre Porto Alegre e a Serra Gaúcha. E o Thiago sempre dá um tom muito especial, um toque muito especial de imagem para esse projeto, que já entrevistou 3 outras pessoas, um promotor, o Fernando Andrade Alves, um veterinário, o Vitor Cassola, e na semana passada uma colega psicóloga, a Simone Genebias. Agora tem que passar. Olha, o Thiago já veio com mais um microfone, vamos ver. Esse aqui é melhor. E o Narrativas, então, é esse encontro de vozes aqui, para a gente inspirar, provocar e acolher, sem pretensão nenhuma de respostas pré-definidas, muito pelo contrário, mas trazendo muita curiosidade, muita escuta e muito afeto aqui com todas essas histórias que a gente também já recebeu, como o Marco citou, e hoje com a Valéria, que tem aqui uma história incrível para compartilhar com a gente. Super prático, microfone. Em cada encontro, nós vamos ter um convidado especial ou uma convidada para trazer uma perspectiva única a partir da sua experiência de vida, das suas narrativas profissionais, enfim, da sua caminhada pelo mundo. E a gente, então, vai trazer aqui os mais diversos temas, desde terceira idade, a gente teve, como o Marco citou já, o Vitor Cassola, a gente vai trabalhar também estilo de vida, questão de saúde mental, emocional, porque a vida em si ela é múltipla. Então, não existe uma única forma da gente viver, da gente sentir, da gente cuidar ou da gente envelhecer. Agradecendo ao jornal Nova Época, que fez uma bela reportagem através do Brasa na semana passada, cabe registrar que o bonito é que quando nós sentamos juntos, nós percebemos que as nossas perguntas não são muito diferentes umas das outras. Afinal, nós estamos vivendo, de alguma forma,
o desafio de ser gente, de virar pessoas nesse mundo que a cada segundo tem uma nova transformação. E a gente espera que vocês possam sair daqui hoje, então, um pouquinho mais conectados, expandidos e muito mais conectados com si próprios. A partir do que vocês também vão conhecer aqui, a partir da história também da Simone, que vocês também conseguem aproveitar um pouquinho. A Simone foi a semana passada. Desculpa! Valéria! Nesse projeto, no decorrer de todo o projeto, a gente vai até metade de dezembro, todas as quartas-feiras, de forma presencial aqui no Cívica, sempre às 19h30. E na segunda-feira, o Thiago publica no YouTube, e agora já tem, né? Nós já temos e aí tu fala, um perfil no Instagram para publicar. A gente acabou de montar um perfil no Instagram, então quem quiser seguir a nossa página é narrativas_SRS. E ali a gente vai divulgar, então, o nosso calendário dos nossos próximos convidados, dos nossos temas, alguns recortes também do que a gente aborda aqui, para quem também não puder estar aqui presente, possa acompanhar, além do canal que a gente tem também no YouTube. Esse projeto é um projeto do Instituto Brasileiro da Pessoa, produzido pelo Psicult, Centro de Humanidades e Habilidades, e ele tem o financiamento do Sicredi Pioneira. Nós agradecemos ao jornal Nova Época, nosso apoiador, e ao Cidica, que também nos apoia. E a gente tem também aqui um viés social. Então, também vão ter edições extras aqui que vão ser conduzidas pela Shirley Cortinaz, que é uma assistente social, e vão ser, então, divulgadas em outros órgãos aqui da cidade, de Gramado também, como os CRAS, os CREAS, as APAES, os centros sociais, os presídios, né, Marco? E quais os outros órgãos? O CRAS, CREAS, CAPS, APAE, tanto de Canela quanto de Gramado. E as comunidades terapêuticas para dependentes químicos. Então nós vamos falar agora de Valéria Pinheiro. A Valéria é uma artista visual que instiga a dor, a relação da dor e da cura através da arte. A sua arte busca impactar sobre a tomada de consciência e humanização. A Valéria pinta o que lhe toca e lhe atravessa, e que ecoa a sua história e a sua alma. A sua arte fala de injustiças, abandono, violência silenciada, sofrimento, desumanização e falta de dignidade humana. A Valéria fala que o que lhe encanta é a transformação através das oportunidades, o acolhimento, o resgate da dignidade, a cura e a possibilidade de sonhar. Quando a sua arte toca alguém, a transformação, a cura também acontecem nela mesma. Por isso que a gente fez questão de trazer as obras da Valéria, das quais ela vai falar depois. Na sua formação e titulação tem de 2004 um pós-graduação em arte-terapia na Faculdade Metropolitana de São Paulo. De 2005 a 2009, uma graduação em artes visuais na Universidade Regional do Nordeste, no estado do Rio Grande do Sul, na Unijuí. De 2017 a 2019, mestrado em Educação na Universidade Regional, na URI, em Santo Ângelo. O título do trabalho é Plantar uma Semente no Deserto, a experiência com a arte, a educação e a formação humana de crianças e jovens em projetos sociais do Brasil e Moçambique. Depois disso, a Valéria tem uma formação complementar, que é, em 1990, ela fez um trabalho em serigrafia, uma formação em serigrafia, 2000, designer de letras, formação em cerâmica, formação em batik, em Moçambique, na África, e design de comunicação multimídia na Universidade Pedagógica de Moçambique, em Maputo. Formação em artesanato de folha de bananeira em Malawi, na África. Ela tem uma premiação coletiva no Vaticano, em 2015. A Valéria também tem
outra premiação que lhe fez membro titular da cadeira número 8 da Academia Amazonense de Artes, Ciências e Letras, patronímica de Frida Kahlo, Academia Amazonense de Artes, Ciências e Letras. Valéria Pinheiro, que atualmente reside em Frederico Westphalen, onde nasceu, aqui está. Boa noite, Valéria. Boa noite, Marco. Boa noite, professor Camila, perdão. E boa noite a todos que se fazem presente aqui nessa noite e a todos que vão nos assistir, né, ao decorrer do tempo, né. Boa noite e obrigada pela oportunidade também de dividir um pouquinho a minha história e essa jornada, né, através da arte com todos vocês. E além desse currículo incrível que eu tenho, né? Acho que a gente já pode começar, então, te perguntando como foi, então, a tua inserção dentro da arte? Como foi esse teu processo, essa tua iniciação? Bem, eu comecei muito cedo. Eu tinha 12 anos de idade, uma menina do interior. Eu tinha uma vontade enorme de desenhar, de pintar. E naquela época, ao contrário de hoje, a gente não tinha internet, a gente não tinha as redes sociais, onde que a gente poderia buscar esse aprendizado, né? Então, eu lembro que na época era bastante difícil, por conta exatamente dessa distância, né, com os meios e comunicação, e a própria questão mesmo de centros maiores para a formação. E com muita dificuldade eu fui trilhando um caminho de autodidata e com muito amor e muita vontade eu fui pintando e até que um dia eu consegui chegar a fazer o tal curso universitário tão sonhado, né? E aí eu me formo nas artes visuais, entendo que é o caminho de um artista e também de um arte educador. Então, a partir desse momento, eu entendo e começo a fazer os meus trabalhos a partir de céu. Já naquele tempo, eu queria realmente buscar esgotar uma temática, um tema, né? E na época, até a primeira série que eu pintei foi sobre os agricultores. A agricultura da nossa região, que é uma região tão forte na agricultura, né? E tanto que um dos meus prêmios no Vaticano é a partir de uma dessas telas, dessas obras. E eu sempre lembro que na época uma jornalista no Vaticano me perguntou se era uma denúncia, né? Ela via o meu trabalho talvez como uma denúncia. E na época eu era mais nova e tinha uma outra percepção de mundo, né? Eu disse que não, era apenas memória afetiva que eu trazia da infância, de quando eu morei um tempo aqui nessa região, né, da capital. E então eu ia na infância, né, visitar a casa dos meus avós e eu tinha aquela lembrança, né? E aí eu pinto crianças brincando, trabalhadores trabalhando arduamente naquela terra, né? E aí ela me pergunta e na época eu digo que não. Mas hoje eu entendo que já era com toda certeza uma denúncia e hoje eu vejo muito meu trabalho com esse viés, né? Tu fala da arte como uma ponte entre a dor e a cura. Quando é que tu percebeu que a arte teria esse papel para ti? Ou seja, como é que tu chegou a essa conclusão de que, através da tua criação, tu estava também te tratando? Bem, eu acho que é uma construção, né, que a gente vai entendendo quando a gente tem um pouco mais maturidade, mas a arte sempre teve para mim, eu sempre vi a arte como um processo de cura, e eu sempre digo que ela me curou e ainda continua me curando, né? Ela tem essa potência, né? E quando hoje, depois de um tempo que eu comecei a levar a arte, principalmente para esses lugares, né, onde que a gente leva sempre para pessoas vulneráveis,
eu consigo ver que ela, literalmente, ela é uma cura. E como você leu ali a narrativa, eu acho que quando eu vejo esse processo acontecer através da formação, né, esse próprio olhar para dentro, assim, de que muitas vezes a arte faz a gente, que remete essa conscientização, eu acho que cria esse olhar de cura, literalmente. Então, para mim, ela sempre foi, e eu acredito que vai ser sempre algo muito positivo nessa função de curar também. Além de tudo que ela proporciona, literalmente eu entendo que ela também tem esse poder de cura. E eu te pergunto também como é que é o teu processo de criação? É pela observação, é pela intuição, é pela escuta? Como é que tu escolhe assim, os teus retratos? Bem, eu acho que são coisas que tocam, né? Eu sempre digo que o artista, ele é fruto do meio também, né? E quando a gente se propõe a trabalhar algumas temáticas, tem muito a ver com o meio onde você está inserido. Então, eu nunca poderia ser uma artista que pintaria marinhas e tal, né? E quando eu vou para a África e eu faço toda essa imersão, principalmente nesses lugares onde que eu vivo, eu tenho essas vivências, então lá, mais do que nunca hoje, para mim é uma fonte inesgotável de questões que eu quero falar a partir, que eu quero trazer para as pessoas, conhecer essas histórias, dessas invisibilidades, dessas injustiças, né? Então, hoje eu tenho muito essa relação desses lugares onde que eu atuo enquanto uma arte educadora, e isso para mim me inspira muito, né? Porque eu tenho uma relação muito forte com essa questão, né, desses espaços, e então por que não trazer? Isso mexe comigo, né? Isso mexe a ponto de dizer o quanto para mim eu acho que é relevante, né, a gente falar dessas. Há pouco o Maico mesmo falou de que a gente está vivendo um contexto de que cada vez a gente está se ligando mais nesse automático. Eu acho que a gente está se desumanizando. E para mim a arte, entre todas, talvez uma das coisas mais lindas que ela faz com o ser humano é essa humanização, né? Ela nos humaniza, ela nos traz a sensibilidade. E eu acho que essa é a potência maior do que a arte pode fazer com o ser humano, né? A gente, afinal, só tá ali de viver o que realmente era para ser, essa conexão, né? Para mim, a arte também tem essa conexão, além de ser algo muito nosso, tem com o divino. E não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, né? Então, eu acho que essa conexão com o outro é quando a gente olha no olho, quando a gente sente a dor do outro. E o mundo está tão carente, né? Está tão carente de pessoas que olham para o outro no olho e tem esse poder da escuta, vocês que são psicólogos, né? Então, eu acho que, pelo menos eu entendo que a minha arte eu tento levar e trazer ao mesmo tempo, criar essa ponte, né, desses lugares que são mais favorecidos. E eu sempre digo que o lugar onde que nós estamos hoje é um lugar muito favorecido, porque quem conhece aonde que eu conheço, esses contextos que eu conheço, enquanto África, são lugares que a gente não acredita que é possível e que existem. Tu mencionou a África e eu queria te perguntar como é que tu chegou até isso, ou seja, como é que a África entrou na tua vida e que lugares e por que tu vai para a África? O que tu faz lá na África quando tu vai, quando tu começa essa trajetória e faz uma ligação entre Brasil e África? Como é que isso entrou na tua vida? Bem, eu falei um pouquinho da minha trajetória. Enquanto criança, eu tinha essa vontade de me tornar uma artista.
E nessa época também eu cresci escutando a fome e as misérias físicas que existiam na África. E eu sempre tive uma vontade muito forte de ir até esses lugares, de conhecer, né, essas narrativas, assim. E eu tinha já alcançado alguns prêmios, eu tinha alcançado alguns lugares enquanto artista e tudo mais, mas eu sempre sentia um vazio. E em 2017, eu decidi que eu gostaria de conhecer a África de uma forma ou de outra. E me inscrevi numa organização humanitária, né, que faz um trabalho lá. E na época eu fui para lá para conhecer. E quando eu cheguei lá, eu me assustei com tudo aquilo que eu presenciei, porque eu fui para fazer uma oficina, então só para vocês entenderem melhor. Eu faço parte de uma organização humanitária. A gente, na época, atendia Fraternidade Sem Fronteiras. É uma organização, hoje a gente está em mais de 5 países na África e a gente tem muitos projetos aqui no Brasil. Somos em mais de 30 mil padrinhos, onde que cada um de nós faz uma contribuição mensal e nós alimentamos muitas crianças na África. Só para vocês terem uma ideia, Moçambique são mais de 14 mil crianças. Madagascar, mais de 14 mil pessoas. No Malawi, mais de 3, 4 mil pessoas. No Congo, que agora é Burundi, a gente tem um orfanato com 400 crianças que a gente tirou das zonas de guerra. Então, são lugares que nós acolhemos as crianças para dar alimentação e a educação, a escola, né? E na época eu fui convidada, então, porque a preocupação do nosso diretor era que as crianças estavam crescendo, e aí o que acontecia? A gente, enquanto criança, um brinquedo, né, o alimento e tal, tá ok. E o nosso diretor pediu para eu fazer uma oficina com essas crianças na época. E quando eu cheguei lá, eu tinha muitos adolescentes e jovens. E quando eu perguntei para eles nessa oficina qual era o sonho deles, ficou tudo um silêncio total nesse lugar. E eu pensei, será que eu fiz uma pergunta, né, errada, ou eles não me entenderam? E no final da tarde, quando eu saí daquela sede, que é o lugar que a gente tem, onde que a gente acolhe essas crianças, a primeira cena que eu me dei conta foi com uma menina segurando o irmãozinho, mas ela era muito pequena, vestida com uma sacola plástica. E vestida com uma sacola plástica, a alça da sacola, eu tenho uma foto, assim, nas minhas palestras, eu mostro essa imagem. Ela estava vestida com a alça da sacola e eu olhei e eu tentei reconhecer, entender aquilo que eu estava vendo, né? E quando eu olhei, então dentro da fraternidade a gente inclusive sempre tem as nossas, que a gente leva esses grupos para conhecer e a gente fala, a gente não pode ficar chorando, sentindo, mostrando esse sentimento de pena, enfim. E eu não consegui segurar, né? Porque é muito forte, gente, é muito forte. E aí, o que acontece? Eu comecei a pensar, agora eu tô entendendo por que as crianças não sabem o que é sonhar, porque uma diarreia mata nesse lugar. São crianças que se alimentam uma vez por dia quando nós demos esse alimento, que é uma shima. As crianças nunca comeram sal nem açúcar. As crianças dormem com a família inteira em cima de uma esteira, num barraquinho feito de barro, com uma esteira no chão. Crianças que morrem por uma diarreia, que muitas vezes eu vou, numa outra das minhas viagens, eu chego lá, a criança já não está mais viva. Então, assim, mães que trabalham numa machamba, os valores para você se alimentar é muito alto, né? Então, essas crianças, elas crescem sem nunca experimentar o sabor de um sal, de um açúcar, não tem energia elétrica, não tem água, a água ela aumenta quando eles buscam a quilômetros, muitas vezes. Então, esse é o cenário de Moçambique que eu estou falando, porque o cenário do Malawi é de um campo de refugiados de 55 mil pessoas que estão fechados ali e que não têm direito nem a ter um nome, né, porque eles perdem.
E nos nossos outros lugares ainda a gente tem um contexto de uma que são piores, assim, porque aí a gente tem tem a guerra, que a gente precisa tirar as crianças agora desse lugar, Madagascar. Só para vocês terem uma ideia, as pessoas comem a mandioca sem cozinhar, porque não tem água quando tem essa mandioca. Então, são cenários, assim, que a gente não acredita que é possível, né? E eu, diante de todos esses cenários, de todas essas questões, eu pensei, eu preciso fazer um projeto que eu quero voltar para esse lugar, eu quero contribuir de alguma forma. Mas chega a ser meio que estranho, né, a gente falar de arte num lugar desses. Mas pensei nesse projeto, num projeto para a gente conseguir desenvolver com os adolescentes. E quando eu mando, então, esse projeto, a direção da organização aceita e digo, olha, Valéria, você pode fazer, mas você tem que ter essa responsabilidade e tudo mais. E tanto que na minha... Estou por raciocínio. Foi o projeto das oficinas, mas aí eu transformei ele num projeto que a gente continuaria dando, né, continuaria fazendo esse projeto. E aí, aquilo era mês de maio, em agosto eu voltei para Moçambique, fui estudar o batik, que é uma arte que a gente faz lá. E aí, então, a gente deu início ao projeto que as crianças, então, viriam, os adolescentes, fariam esse batik, e lá eles não podem continuar estudando as crianças, porque vocês imaginam que a mãe não tem R$ 1 para comprar 1 quilo de nada, de alimento. Como que a mãe e o pai vão pagar para esse filho ir do transporte para a escola? Então, não existe transporte público, né? E eles precisam comprar uma pasta também para continuar estudando. Então, nada disso se tem, eles param ali de estudar. E aí, através do nosso projeto, eles têm a possibilidade, a gente vende também o batik, a fraternidade também cria todo esse espaço para que eles consigam continuar estudando. Então, só para vocês terem uma ideia, o projeto Artes, que virou, se transformou num projeto chamado Artes Sem Fronteiras, que ainda está lá hoje, está cada vez mais amplo e mais bonito. Ele é um projeto que hoje a gente já tem adolescentes, jovens já na universidade. Nós estamos com 3 jovens que foram para a universidade. E em Moçambique a gente tem vários jovens que daí estão em outras áreas também, né? E que também hoje tem a possibilidade de... Então, aquela palavra que eu perguntei naquela oficina há alguns anos atrás, quais eram os sonhos, e eles não tinham na época, hoje, através das nossas oficinas e todos esses projetos que a gente tem desenvolvido, eles aprenderam a sonhar. Então, hoje eles dizem... tia, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser em outras áreas, né, diversas, mas isso pra gente traz, assim, um sentimento de gratidão, né, enorme. É que o Marco agora, a gente tem que ficar pipocando, porque senão o Marco, ele é dona de todo isso aqui. Assistindo a palestra. Mas citou, né, o quanto a arte impacta nisso. E eu acompanhei também essas redes sociais de vários depoimentos ali de adolescentes e o quanto a arte trouxe, né, uma outra perspectiva para eles, assim, de realidade. Mas principalmente se tratando, eu acho que de crianças. Quando tu percebe, assim, que a arte traz esse entendimento e construção de identidade para as crianças de lá. Eu acho que é bem pertinente. Essa pergunta que você traz é muito visível, porque quando eu tenho acesso sempre a esse público, digamos assim, e aí quando eu falo esse público, eu falo de mulheres e crianças, que é o nosso público, dessa vulnerabilidade que a gente trabalha, eu costumo dizer que quanto mais eu conheço essas pessoas, menos direito elas acham que têm, né? E não poderia ser diferente. Quando eu pergunto para eles quais eram os sonhos deles, eles não tinham sonho, porque eles são invisíveis perante toda a humanidade. Gente, eles são invisíveis para nós. A mídia traz isso para nós. E quando traz, o que a gente faz? Né? A gente vive nas nossas bolhas.
E a gente está indo para. A gente vive, eu acredito que se está bem para mim, tá tudo bem e não deveria ser isso. Então, essas pessoas, elas são invisíveis para o restante da humanidade. Tanto que tem interesse de política, de governos que exploram a África. A África não ela é totalmente explorada até hoje. Por isso que a gente vive uma guerra no Congo. Eles estão lá tirando toda a riqueza, escravizando. Os rebeldes vão matar as crianças, gente, é uma humilhação. É assim, vocês não fazem ideia. Eu vivi o mês de novembro, eu fiquei no Congo. O medo, a insegurança desse lugar, das pessoas. As pessoas civis só querem trabalhar, elas têm. Então, essas pessoas, a gente tá falando dessa invisibilidade. E, por exemplo, quando eu vejo as crianças que a gente está ensinando, a gente está trazendo. Porque a arte faz isso, né? A arte é a expressão. Então, quando a gente dá um lápis, quando a gente dá um carvão na mão delas, um pedaço de papel onde que elas podem se expressar, elas vão colocando as questões dela. E eu sempre digo que, principalmente as nossas crianças do orfanato do Congo, são as que mais precisam, porque elas viram o pai e a mãe sendo mortos. E nós tiramos uma criança que estava amarrada na mãe há 10 dias, a mãe já estava morta e essa criança estava amarradinha na mãe. A gente tirou, a gente tem bebês lá no nosso orfanato. E quando a gente tira essas pessoas, quando a gente dá um outro olhar de afeto, de cuidado, de carinho para essas crianças, elas começam a se sentir pertencentes. E muitas vezes elas só querem o nosso abraço. A gente chega lá achando que a gente vai, né? A gente está pensando que vai levar um agasalho, vai levar o alimento e elas só querem um abraço, elas só querem um colo. Então, quando a gente começa a colocar o lápis, a possibilidade de arte, que o povo africano assim, eles veem a arte com outro olhar, que é muito diferente do nosso olhar aqui, né? E aí eles têm, eu sempre percebo assim que ali eles estão se vendo, talvez até criando essa visibilidade, porque a autoestima eu nem sei se daria para dizer que é uma autoestima, né? E tu sabe que numa dessas falas, um amigo meu que é psicólogo, ele fala, né, de que uma mãe, por exemplo, no campo de refugiados, tu precisa se prostituir 8 vezes numa manhã para comprar um prato de folha de batata para dar para os filhos que estão há 3, 4 dias sem comer. E aí ele fala, né, dessa questão da psicologia e tal, e eles dizem assim, às vezes dá vontade da gente colocar nosso diploma, né? Quando a gente vê uma mãe dessa, como que a gente trata de uma mãe dessa? Como que a gente trata dessas pessoas, né? Que vem a família inteira sendo morta, sua casa sendo destruída, né, com ataque de... Então, essas pessoas, eu acho que elas começam a se construir, a se reconhecer através das suas oportunidades, né? E eu acho que a arte tem essa função também, né, entre todas elas. E eu acho que trazendo um pouco também para a nossa realidade aqui no Brasil, né? Se tratando, por exemplo, das medidas socioeducativas para crianças e adolescentes, principalmente para os adolescentes, na verdade, eu percebo que, como eu já trabalhei também no CREAS, o que que é as medidas socioeducativas, né? É tu limpar um terreno, é tu pintar um cordão, só que o que que isso traz para o indivíduo, né? E o quanto talvez a arte em si poderia agregar ali para ele como ser humano, como indivíduo, trazendo essa experiência. Eu acho que isso também aqui no Brasil é pouco explorado. Mãe, nasci em meio à luta, à escassez e ao silêncio. A minha mãe, muito jovem, carregou a sua gravidez no peito e no medo. Eu cresci sentindo o peso do trabalho duro, a ausência de conversa e a solidão de quem sonha sem ter onde apoiar seu sonho. Na adolescência difícil, sem incentivo, instrução e instrumento, foi a arte que me chamou. Enquanto o mundo era áspero, eu desenhava. Enquanto a vida pedia sobrevivência, eu buscava sentido nas cores e formas. Eu vivia dentro dos meus sonhos. Pintar, para mim, nunca foi luxo, foi necessidade,
foi travestir nos meus desertos uma maneira de sobreviver e de existir. Eu transformei a falta em presença, o silêncio em cor e a dor em arte. Valéria Pinheiro. Valéria, o que muda quando uma mulher em situação de vulnerabilidade tem a oportunidade de se expressar artisticamente? Tu já presenciou momentos de renascimento através da arte? Nós falamos, ou tu falou bastante sobre a experiência na África, e eu queria que tu reportasse um pouco sobre as tuas experiências aqui no Brasil. Bem, o que você falou sobre a minha narrativa, né, e a minha fala, eu venho de um lugar onde que a gente teve escassez, né? E eu cresci entendendo que a gente tinha muitas vezes as conquistas através dos nossos méritos, né? E quando eu entendo hoje que, pelo menos eu passei a não a mais acreditar que é só através dos méritos, né? Porque hoje, quando eu trabalho num presídio com as detentas, ou que eu trabalho numa clínica de recuperação para dependentes químicos, eu entendo que existe toda uma questão social aí, e que se a gente for ver mais a fundo, as coisas não são, às vezes, como a gente imagina, né? Ou a gente não poderia, às vezes, ter esse olhar de julgamento, como muitas vezes a gente fala, porque quando eu estou presente, dentro de um presídio, que eu estou levando a arte, e eu entendo como uma menina cresceu no meio de, muitas vezes, de uma família onde que foi violentada, que teve o pai que também foi preso. Então tem toda uma estrutura que já veio muitas vezes, né? E que conhece muitas vezes o indivíduo que coloca ela no tráfico, que vai parar nesse presídio, ou mesmo né, nessa dependência química. Então eu começo a entender que eu tive oportunidades diferentes no que se diz respeito a ter um pai e uma mãe que me orientasse no sentido, né, do que exatamente nos princípios e valores. E quando eu vejo essas narrativas, eu também relembro das minhas dores, das minhas questões. Então, eu acho que através disso eu desenvolvi, digamos assim, um olhar mais afetuoso para essas questões, porque também dói em mim. Mas fico pensando que esses lugares que a gente presencia, que a gente tem a possibilidade de levar a arte, eu acho que é muito importante, porque literalmente são lugares de escuta, às vezes, né, de troca, e que muitas vezes a gente tem um regime onde que ele é tão apático que ele não tem nada de humanização, né, e que é só um julgamento e que a gente não entende o que tem por trás de tudo isso. Então, eu acho que eu caminho muito perto dessa relação de ver o quanto ela é benéfica no sentido de escuta também e de afeto, né? E eu vejo o quanto a gente pode transformar a partir desses afetos. Muitas vezes eu sempre digo, não é a partir apenas do dinheiro, mas é do tempo, né? É da escuta, é do olhar, entre essas questões também, né? Que estão muito que deveriam caminhar muito juntas, né? Tu trabalha com esse ativismo social, mas principalmente, como tu disse, afetivo, né? Mas como tu consegue trabalhar assim tão de frente para isso sem te esgotar emocionalmente? Bem, a gente falava isso ontem, eu e o Marco, porque vocês são profissionais da área, né? E eu não sou, eu sou apenas uma Mas artista. mesmo a gente sendo profissional da área, o que eu vi até conversando contigo hoje, eu não teria nenhuma condição, nenhuma estrutura emocional para lidar com vitamina.
E assim, eu sempre digo, tem formas diferentes de olhares também, porque assim, às vezes você pode olhar, tem duas pessoas olhando para a mesma, né, para o mesmo assunto, mas com olhares e formas diferentes. Eu sinto muito. Eu realmente, eu paro, eu choro muitas vezes, eu vou para casa e aquilo muitas vezes fica reverberando, né? Mas, enfim, eu fico pensando e sempre agradeço, porque é um aprendizado constante, né? Eu fico pensando, quando eu estou dentro do presídio, o quanto a nossa liberdade é a coisa mais maravilhosa que existe. O quanto você não ser um dependente ou que você tem algum tipo de vício é libertador. Então, quando eu vejo a falta de. Quando eu estou nesses contextos dessa vulnerabilidade e principalmente dessa falta de dignidade que eu presencio muitas vezes nesses lugares, eu fico pensando o quanto a gente precisa ser grato. Então, o meu sentimento é de dor, mas ao mesmo tempo é de gratidão de ver que, graças a Deus, né, a gente tem esse posicionamento, esse lugar de ajuda, né? E não que eu estou fazendo algo muito além, mas eu não estou sendo ajudada, já é algo muito positivo, né? Então, eu fico pensando que nesse lugar eu sempre olho e penso, é de gratidão. É de gratidão quando eu piso, quando depois de 3 dias que eu venho de uma viagem de voo, de 3 dias no avião aí para chegar, e quando eu chego aqui, que eu vejo o verde, quando desembarco nessa terra, que a gente tem o alimento, que a gente tem pessoas que vivem com dignidade, quando eu saio daquelas grades do presídio, quando eu saio dessas falas dessas pessoas que a gente, né, que a gente vê o quanto estão imersos aí naquela vida da dependência e tudo mais, do vício. Então eu vejo que a gente precisa ser grato todos os dias. A gratidão é algo que a gente não pode deixar de olhar para tudo que a gente tem de positivo. E isso nos revigora, né? Eu crio porque eu preciso respirar, porque a arte foi o meu grito e também o meu silêncio, a minha cicatriz e a minha cura. A minha missão é usar a arte como ponte entre a dor e o alívio, entre a ausência e o acolhimento, entre a desumanização e a dignidade. Pinto, tatuo, ensino, escuto, porque eu acredito que a arte transforma, resgata e revela a essência de quem somos. Me dói ver o abandono, a violência calada, as vozes silenciadas, mas me encanta o brilho nos olhos, a lágrima que vira cor, a história que encontra beleza onde antes havia só cicatriz. O meu propósito é transformar a arte em um ato de consciência, fazer dela abrigo, espelho, cura e chama. Eu sou artista, eu sou ponte, eu sou instrumento da vida chamando outras vidas para despertar. Essa é a Valéria Pinheiro, que também escreve genialmente, né? Contigo. Tu citou muito também a questão das detentas, né? Como é que é para ti tu levar a arte para dentro de um sistema que foi feito, na verdade, para punir, né? Exatamente. Quando a gente entende esse sistema e a gente entende como, e não estou aqui tirando toda a necessidade de ter um sistema, eu sempre falo para as detentas, inclusive, a gente precisa ter, né, uma sociedade organizada. Mas dentro dessa sociedade organizada, nesses espaços, muitas vezes, não tem nada de humanização. E não tem uma mudança, uma projeção de mudança para essas pessoas, né? Então, tudo que eu tento fazer através da arte, eu sempre digo que a arte, para mim, é essa ponte de chegar a elas, é mostrar que existe um mundo diferente e que a gente pode olhar para esse mundo a partir de uma outra concepção de vida, né? E, e elas, principalmente, se olharem, né? Tentar resgatar essa dignidade de se perdoar, porque tem essas questões, né, dessa punição, desse olhar, né? Então, eu tento, dentro
desses processos que eu levo enquanto arte educadora é levar exatamente esse olhar de que elas podem restaurar a dignidade delas, né? E até porque eu não acredito num sistema que só aprisiona e que não faz nada para o indivíduo mudar, né? Porque lá, se a gente for ver, para quem muitos que entram de uma forma, lá vão sair piores por dentro, por questões. Então, eu fico pensando que se a gente tivesse talvez um sistema onde que mostrasse um outro caminho, né? Que desse essas oportunidades, né? Talvez a gente teria algumas pessoas que poderiam se salvar aí também, né? E então é sobre um pouco sobre isso. Eu acho que a arte que eu proponho, a arte educação que eu proponho, é através desse olhar, dessa conversa, mas principalmente dessa conscientização de se olhar para dentro, né? De muitas vezes entender qual é o seu papel, né? De ter um sentido e um propósito de vida. Quando eu falo muitas vezes com as pessoas, né? Os meninos, principalmente os rapazes do lar que eu trabalho enquanto os dependentes, eu falo a eles o quanto a gente precisa ter um sentido e um propósito de vida, né? É a gente entender que muitas vezes, se a gente não tiver esse propósito, esse sentido, a gente vai estar perdido literalmente, principalmente nesse mundo que a gente vive, né? Nesse mundo nessa sociedade do cansaço, do imediatismo, do burnout, dessas questões todas que a gente vive, dessas doenças contemporâneas que a gente vive. Então, a gente ter um sentido, um propósito para as nossas vidas é fundamental. Na minha concepção, é fundamental. Eu acho que é o que falta hoje, muitas vezes, para os nossos adolescentes, né? Que vai, muitas vezes, encadear lá dentro da droga, dessas buscas, né? Das próprias redes sociais e tudo mais. Então, é uma arte, educação para quem precisa de uma oportunidade. Ela funciona também como formação, como transformação, como lugar de escuta, como lugar de afeto, do abraço. Muitas vezes elas chegam no presídio, elas só querem um abraço, né? E é por aí, sabe? Sem julgamento, eu acho que não cabe em nós tanto essa relação. Já foi julgado, né? Vou te atrapalhar. É minha vez hoje. Fale. Mas aí que eu vejo que também há alguma parte, na verdade, uma boa parte da população sofre um abandono institucional, né? E querendo ou não, dá espaço para agressividade, dá espaço para criminalidade, para o medo. E querendo ou não, a arte pode também vir a ocupar esse espaço que está sendo muito mal utilizado, né? E que é pouco visto e é pouco valorizado aqui no Brasil. Eu costumo dizer que a gente vive numa sociedade que, pelo menos a arte que eu gosto de pensar, é a arte que ela está na tatuagem, que o Marco acabou de citar, que eu sou uma tatuadora por conta de que preciso sobreviver. Então, a gente sabe que no Brasil é muito difícil a gente sobreviver a partir de alguma, né, da arte. Então, fui buscar possibilidades de viver através da minha arte, e aí me torno tatuadora lá ainda no tempo que eu fazia faculdade e tudo mais. E percebo o quanto a gente precisa buscar esses caminhos, né? O quanto ela pode ser ponte em várias possibilidades. E aí, quando a gente tem muitas vezes uma sociedade que não tem esses amparos, e quando eu digo amparos, é muitas vezes de uma forma até de escuta mesmo, né? A gente vai vendo o que vai muitas vezes chegando a nós, esses lugares muitas vezes, e a gente perde totalmente as conexões, né? E cada vez a gente tem presenciado mais essa falta de conexão, de escuta, de brilho, de olhar no olho, né? Então, quando eu penso na arte, eu penso nessa arte popular. Ela não precisa ser erudita. E muitas vezes as pessoas não têm ideia da dimensão do que é arte. Ela está na nossa xícara de café, né? Ela está na roupa que a gente veste, ela está no cenário, ela está em tudo, nas redes sociais mesmo.
Mas a gente acha que a arte às vezes está tão distante, que ela é erudita, né? E ela é isso também. Mas ela também pode ser algo que a gente está ali convivendo todos os dias. Falou na tatuadora, e a Valéria, eu acho que ela é um tiro na futilidade, né? A Valéria é um canhão contra a futilidade, contra. Ela faz umas reflexões que incomodam, né? Que inquietam. Eu espero que sim. Eu espero que a gente saia do celular em algum minuto e a gente perca essa instantaneidade tão fútil para tantas coisas, né? Que nos permita essa reflexão. Mas eu tenho uma curiosidade que essa humanista, essa artista, essa arte educadora, também grava a arte na pele. E aí eu sempre fico curioso de saber do tatuador o que que move as pessoas para tatuarem o que e onde. Eu sempre fico, mas por que naquele lugar, né? Agora tem uma moda que eu ouvi isso hoje 2 vezes no consultório. Ah, vai tatuar o braço inteiro. Deve ser uma moda, né? Mas o que que move a pessoa a tatuar e o que que ela tatua e onde? Mais comumente com a Valéria. A Valéria tem em Frederico Westphalen um estúdio, que é uma galeria de arte, um estúdio de tatuagem e eu diria que é um ponto turístico, né? É um dos primeiros pontos turísticos, para quem não conhece Frederico Westphalen, está logo depois que a gente entra da Argentina para o Brasil, está ali Frederico, que é uma cidade imensa para uma população não tão grande, uma cidade que tem 9 universidades. Então, ela é muito diferente daquilo que a gente pode imaginar. Então, a futilidade lá não tem muito espaço, tem mais a cultura. O que que leva as pessoas a tatuar o que e onde? Bem, faz 20 anos que eu sou tatuadora, então eu venho de um tempo que a tatuagem, a gente tinha uma outra visão, né? Hoje a tatuagem passou a ser uma moda, um modismo, onde que a gente vê os artistas, então as pessoas passam a olhar diferente. Mas na época que eu comecei a tatuar, não tinha esse olhar como a gente tem hoje, né? Então, eu lembro que quando eu cheguei, eu escolhi viver numa cidade menor, eu não fiquei num grande centro, né? Então, às vezes, as mulheres olhavam para mim e me diziam assim: se você fosse toda tatuada, eu não tatuaria com você. Então, pensa, né? E eu tenho um olhar um pouco diferente, eu sou uma tatuadora um pouco diferente. O Marco conhece meu estúdio, não é. É um estúdio que tem muita arte, né? E tudo mais. Não sou aquela tatuadora toda tatuada. Então, eu fujo um pouco desse estereótipo, né? Mas eu acredito que a arte, ela, da pele, a body art, ela tem muito a ver com as nossas memórias, as nossas vivências, as nossas reflexões e a nossa identidade. A gente tatua muito o momento. Eu vejo que as pessoas tatuam muito o momento que elas vivem. E eu sempre digo, Marta, que eu tenho um privilégio muito grande, porque vocês têm um divã, vocês escutam, mas eu também escuto muito através, né? Porque quando eu estou tatuando, geralmente as pessoas sempre me trazem as suas histórias de vida. E lá na minha marca passa desde o juiz até o presidiário, a dona de casa, a empresária. Então, todas essas pessoas, onde que me traz uma possibilidade muito grande de conhecer muitas histórias, conhecer pessoas. Às vezes a gente se torna, inclusive, amigos, né? Porque a gente vai se identificando. São, às vezes, clientes que voltam e voltam e voltam. Mas assim, ó, te falando mais diretamente, a gente tem alguns tempos que tem modas diferentes. Eu acho que tatuar braço, escritas, né? Vai ser sempre muito, muito forte essa tendência, porque as pessoas querem literalmente falar muitas vezes dos seus sentimentos, das suas histórias, né? Muitas vezes querem também homenagear alguma questão profissional, enfim. Eu vejo isso que está muito. E é tão interessante, eu fico pensando.
Às vezes eu penso essa relação, como as pessoas muitas vezes elas querem colocar nas suas peles, né? Essa relação das suas histórias, contar um pouco de si através da sua tatuagem. Então, para mim, a tatuagem eu sempre digo que talvez o Picasso, o Leonardo da Vinci, esses caras estariam aí também fazendo tatuagem hoje. Porque é o que a gente vive, o nosso tempo, o nosso tempo é essas possibilidades que a gente tem enquanto ser um grafiteiro, né? A gente ser um tatuador. Então, é essas possibilidades que a gente tem de fazer. Eu sempre vi a arte como uma possibilidade de fazer o meu desenho, de desenvolver a minha técnica de arte. Eu estudo todos os dias. Não estou dentro do meu estúdio, eu estou no meu ateliê, então tem uma relação total. Eu vejo a pele das pessoas como a minha tela. Então não existe uma diferença, então, tu tatuando para tu pintando uma tela. Não, a única diferença é que alguém está me encomendando, mas geralmente quando você encomenda algo que não está pronto ainda, você sempre vai trazer uma característica do artista, do tatuador, enfim, né? A gente tem o nosso estilo, né? Então a gente também, mas eu não vejo muita diferença. Muito pelo contrário, cada vez eu vejo que as coisas estão super ligadas. Quando eu estou estudando uma pintura dessas que eu proponho fazendo uma tela, tem muita conexão com a minha forma de fazer arte lá na pele também. E a própria tatuagem, né? É uma forma de expressão, de identidade também, de cura também, né? Literalmente, eu vejo que muitas pessoas trazem as suas dores e elas precisam expressar também através dessa tatuagem. E ela também serve. Então, por isso que eu vejo muita tatuagem uma espécie de cura, né? E não estou falando apenas como terapia, né? Mas como algo que de expressão literal. Eu preciso falar a partir disso, né? Nós temos um momento que a gente abre para a plateia perguntar. Então, fiquem à vontade, os jornalistas e o público todo, fiquem à vontade para perguntar o que vocês tiverem. Eu levo o microfone até você. Alguém tem alguma pergunta? Não temos perguntas hoje. Vocês são obrigados a perguntar. Não Então, vão ganhar o cachê, né, é Marco? verdade, hoje não vai ter o cachê, então. Valéria, tem um conjunto, a exposição da Valéria vai ficar aqui durante uma semana, até a próxima quarta-feira fica aqui, e aí ela vai para o Espaço Sicredi João Pessoa. Ela fica lá mais uma semana, e depois ela segue para Tramandaí, onde tem um projeto chamado Amar Elas, Amarelas. E lá essa exposição vai estar dentro do projeto lá em Tramandaí, antes de irem para África novamente. Vocês vão em agosto para a África, vai uma grande comitiva. E o que está planejado para essa ida para a África agora? O Arte Sem Fronteiras, que é esse projeto do qual eu desenvolvi, ele também tem, e a gente tem dentro da própria fraternidade, quem quiser até depois eu vou deixar o site e tudo mais. Tá. A gente tem, quem quer conhecer um pouco mais sobre o Fraternidade Sem Fronteiras, né? Só procurar no site www.fraternidade Sem Fronteiras. E lá tem uma forma que você pode apadrinhar. 25, 50 reais, enfim. Você pode se tornar um padrinho e você escolhe um país ou um projeto desses que você queira apadrinhar. Isso dentro da Fraternidade Sem Fronteiras. E, gente, isso é muito importante. Porque tira uma criança lá da fila de espera e a gente consegue apadrinhar. E a fraternidade se preocupa com a transparência do trabalho. Então, ela quer que os padrinhos vão conhecer, porque os padrinhos também vão falar do que a gente está fazendo lá e vão trazer, né, essa visão, essa ponte, né, essa janela. Então, a gente tem uma caravana, do qual a primeira vez que eu fui através de uma caravana. É um grupo de pessoas que vão com um coordenador e a gente vai fazer um trabalho específico.
Eu tenho um grupo de pessoas que eu vou liderar agora em agosto para Moçambique. A gente vai em 20 pessoas, a gente está em quase 20 pessoas, e a gente tem frentes de trabalho. A gente vai, por exemplo, levar doações de roupa, alimento para comunidades mais distantes. A gente vai criar brinquedos e materiais pedagógicos, porque lá as crianças estudam embaixo de uma árvore. Elas não têm um pedaço de papel para escrever. Então, eles aprendem muito através dos objetos. Nós temos a pedagogia Montessori, e aí nesse grupo, eu organizo para que a gente cria esses materiais, né, letras, números, de forma de aprendizado. Então, a gente vai com esse propósito. Outubro eu vou para o Burundi, onde que a gente tem outra comitiva, outra caravana que também vai fazer outros trabalhos lá. Então, a gente vai com essas missões. E quem quiser um dia ir com a gente, conosco, fica à vontade, se inscreve lá. Primeiro tem que ser padrinho, né? E depois pode conhecer todo esse trabalho que a gente desenvolve lá. Gente, eu sempre digo, é um divisor de águas na nossa vida. A gente nunca mais consegue ser como a gente era antes, porque a gente passa a ver o mundo de uma forma diferente. A gente passa a ver o outro com outro olhar, né? E principalmente para as nossas questões, muitas vezes que a gente reclama da nossa vida, né? Por coisas às vezes tão fúteis. E a gente começa a prestar mais atenção de uma forma. Então, eu deixo esse convite para quem quiser conhecer o Fraternidade Sem Fronteiras. E na nossa associação, o Arte Sem Fronteiras, que é o projeto onde que eu levo a arte e educação para crianças, para mulheres e para idosos, né? Sempre esse público mais vulnerável que eu acredito ser, né? Os mais vulneráveis. Então, também a gente tem uma associação onde que a gente leva os projetos para esses lugares, e também a gente tem uma forma de apadrinhar. A gente também tem um site que as pessoas podem entrar lá e podem nos ajudar. Não tiveram conhecer a tua. Eu tenho, né, uma rede social chamada Valéria Pinheiro Art, né, Temudo, e vocês podem conhecer lá meu trabalho. E também a gente tem o Arte Sem Fronteiras VP, que lá a gente mostra um pouco de tudo que a gente faz nos projetos, aí com as detentas, com as crianças da África, com os jovens, né, da Clínica das Almas. Enfim, todos os nossos trabalhos estão lá, e tudo que a gente faz. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode olhar nas nossas redes lá. Não tinha perguntas agora. Era mais para a gente agradecer a presença dela, da Valéria. E hoje tu fica para entregar o presente para ela, nosso mimo. Fica hoje a teu critério. Então, mas eu queria que tu contasse primeiro quem é o próximo convidado. A nossa próxima convidada está presente hoje. A Lisiane Zábica, que ela tem um projeto maravilhoso, que foi até colocado, né, em prática há pouquinho tempo e já ganhou uma proporção gigantesca que nem ela imaginava, que é o Baque Vista, que é um projeto feito para mulheres, para trilhas, para passeios, viagens, acampamentos, dando essa oportunidade para quem não tem esse acesso, né? Então ela faz esses grupos de em torno de 15, 20 mulheres, dependendo qual é, né, o intuito, para abrir, então, para a gente ter essa experiência, né, na natureza. E a Liz, então, é a precursora agora aqui na Serra desse novo projeto. E ela vai O projeto acontece aqui em Canela? Ele está, assim, expandindo, não é só aqui em Canela. Ela também está fazendo em outros locais, sobre a Santa Catarina. A gente fez a trilha do Rio do Boi. Agora também teve nas Pirâmides. Qual é o nome do lugar? Grão-Pará, isso. Então não é só em Canela. Quem sabe uma Patagônia? Legal. Até a semana que vem. Acabou a bateria. Acabou a bateria. Então, Valéria, eu quero primeiro te agradecer a oportunidade de ter aqui, o quanto isso enriquece o nosso projeto. O que para nós é muito importante, porque nós vivemos num local, a Canela é um local de turismo, e a tua arte traz mais beleza para esse público que vive aqui, e que escolheu aqui para viver.
e que, consequentemente, tem muito a mostrar para o Suíço. Cada vez que a gente conversa, eu acho que o lugar dela viver é aqui. E de quem canta também. De quem canta também é aqui. Então, nós vamos te deixar uma caneca, né? É um segredo aqui que a gente faz, que é a caneca que é o presente do projeto. É uma caneca que leva o logo e o nome da Valéria. E desejar que a tua volta seja breve, que em breve a gente possa te ter aqui de novo, que a gente possa te encontrar com outras exposições e, quem sabe, uma oficina. Quem sabe trazer para cá uma oficina em breve. Bem, eu tenho só a agradecer, né, a você, Marco, que é um amigo queridíssimo, uma pessoa que eu admiro muito e que tem um carinho enorme aqui pela Serra. Eu sempre digo que se eu não morasse no Federico, eu moraria aqui. E a gente tem, né, aqui, a gente sabe que também tem esse movimento muito grande, cultural, voltado às artes. O Marco é uma dessas pessoas que faz a frente lindamente. E eu quero dizer que também, gente, a gente pode ir ampliando Artes Sem Fronteiras, a gente quer ampliar eles, levar para outros lugares, né? Então, se onde tiver a necessidade, a gente está, né? A gente está abraçando mais lugares. Também faço palestras, então, se um dia vocês também quiserem ver um pouquinho mais sobre essa janela, onde que eu trago imagem, tão forte, inclusive. E a gente também faz, né, esse trabalho de divulgação e, ao mesmo tempo, trazendo esse olhar para a humanização e para a conscientização, né, Marco, através desse trabalho que a gente tem feito por aí. Então, só tenho a agradecer a vocês que gentilmente vieram essa noite aqui também fria, né? E Marco, é isso. Qualquer coisa, é só nos chamar que a gente com certeza caminhamos junto. Como a gente diz na fraternidade, estamos juntos.